Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um debate aqui na programação da TV O Tempo. Hoje iremos falar sobre política e economia. No último dia 7 de fevereiro, o mundo viu completar meio século de embargo econômico e político dos Estados Unidos sobre Cuba. Para falar desse assunto, eu e a minha colega Heloísa Mendonça, redatora da editoria Mundo do jornal O Tempo, iremos conversar com Beatriz Parreiral, analista internacional e professora da Universidade FUMEC. Olá, pessoal. Para começar a discussão, explica pra gente, professora, do que se trata o embargo e como ele surgiu. O embargo consiste em um bloqueio financeiro, econômico e comercial aplicado pelos Estados Unidos em relação a Cuba. Ele se inicia em 1962, mas em 58 já há o embargo militar, que é aplicado os Estados Unidos deixa de dar apoio militar às tropas do ditador Fulgêncio Batista, porque estava em curso a Revolução Cubana e ele vinha perdendo força diante de Castro. Em 1959, há a iniciativa de bloqueio de instituição de cotas em relação à importação de açúcar. A exportação de açúcar cubano para os Estados Unidos era a principal fonte de renda da economia cubana. Então, aplicando essas cotas, a intenção era enfraquecer Castro e forçar aí uma mudança de regime ainda incipiente. Ocorre que, dentro de um contexto internacional, de um cenário que inclui a Guerra Fria, imediatamente a União Soviética ofereceu apoio a Cuba, não só comprando o açúcar cubano a um valor muito acima do valor de mercado, como exportando petróleo para Cuba a um valor abaixo do valor de mercado. Ou seja, há uma espécie uma espécie de subsídio à economia cubana, que acaba não sentindo os efeitos dessa medida de cotas imposta pelos Estados Unidos. Em 1961, há o rompimento das relações diplomáticas em resposta a algumas nacionalizações de empresas que ocorrem no território cubano. E em 1962, chega-se ao ponto máximo, que é a instituição do bloqueio através de uma declaração presidencial limitando o fluxo monetário, o fluxo de dinheiro, de bens, de mercadorias entre Estados Unidos e Cuba. Agora, Beatriz, nessas últimas décadas, então, houve algum avanço, alguma abertura nesse embargo? Qual que foi a trajetória até agora? Bom, o embargo ele passa por momentos de recrudescimento, por momentos de flexibilização. Nunca deixa de existir. E nós podemos citar em 2004, Bush ele fortaleceu o bloqueio, limitando tanto a visita de exilados, a visita de norte-americanos a Cuba. Antes as pessoas poderiam visitar as famílias uma vez ao ano. Bush institui que seria uma vez a cada 3 anos. E também limita o envio de remessas de dinheiro dos cubanos às suas famílias. Então é uma maneira de enfraquecer também a economia cubana e tudo. O governo Obama, contrariando todas as expectativas internacionais da população, enfim, em relação a uma flexibilização real em relação ao embargo cubano, acaba por anunciar medidas consideradas insuficientes. Ele retoma o embargo ao ponto anterior à instituição das medidas de Bush. Então, ele volta a flexibilizar o envio de remessas e também o fluxo de visitantes à ilha. Exatamente. O que é considerado insuficiente é uma ação que fica de acordo com o governo cubano no plano do discurso. Então, ela serve para mostrar, para angariar apoio perante a opinião pública mundial. Nós estamos flexibilizando medidas, isso é muito bom, mas na verdade as mudanças são muito inferiores e insuficientes em relação ao que seria necessário. Considerado necessário pelo povo cubano, né? Pelo regime cubano, desculpa. Imagina. Essa, inclusive, é a opinião da Anayansi, né? A Anayansi Rodrigues, ela é diretora dos assuntos multilaterais do Ministério
do Ministério das Relações Exteriores de Cuba. Exatamente. Ela disse que essa expectativa, né, que as pessoas tinham de que o Obama fosse mais aberto ou pelo menos que flexibilizasse as relações, é na verdade uma fachada, né? Ela deu uma entrevista na semana passada falando disso, que Sim. não melhorou. Obviamente, a posição oficial do governo cubano, uma vez que o embargo continua existindo, ela sempre será no sentido de que, bom, os avanços, enquanto o bloqueio continuar existindo, os anseios cubanos não serão satisfeitos. Então, certamente, voltar ao ponto anterior a Bush, embora seja um avanço, é um avanço pequeno. Agora, a gente está falando sobre esse embargo, como que a população, né, e o próprio país é afetado? Bom, Estados Unidos é um parceiro comercial importante de todos os países da América Latina. Então, uma vez que você rompe o fluxo de dinheiro, o fluxo de bens e mercadorias entre dois países, e sendo que um deles é um país extremamente importante, a produção de bens e serviços, o avanço tecnológico nos Estados Unidos é muito grande, a indústria nos Estados Unidos também, e Cuba deixa de ter acesso a esses bens. Uma vez que não há troca, não há desenvolvimento. No relatório anual sobre o bloqueio, elaborado pelo governo cubano, em 2011, o embargo ele foi apontado como a maior causa, como o maior obstáculo ao desenvolvimento da ilha. Então, infelizmente, a população, especialmente a população mais pobre, ela tem pouco acesso a bens, a serviços, e isso prejudica a economia como um todo e a população também. A realidade do país, da ilha, é de um bom acesso, né? A saúde, a educação. A saúde e a educação, sim. Isso, pelo menos, é garantido, né? Em algumas áreas, como biotecnologia, ciências médicas, Cuba é um país avançado. Inclusive, a nossa presidenta Dilma, em visita ao território cubano em janeiro, na última semana de janeiro, ofereceu ajuda ao país. O Brasil liberou uma linha de crédito de 400 milhões de reais para a aquisição de equipamentos agrícolas e também mostrou-se aberta à cooperação bilateral internacional. Ela mostrou que países. Realmente é contra, né, esse embargo, que ela não acha que é aí, que é o caminho do desenvolvimento da ilha, do país. Agora, vários países também são contra, né? A gente estava... Quase um consenso. Na verdade, é um consenso, né? Podemos afirmar, sim, que hoje há consenso. Só finalizando a questão da visita da nossa presidenta, ela enxerga Cuba não como um país que é objeto de ajuda humanitária ou de ajuda comercial. Sim, isso ocorre, mas é uma via de mão dupla. Cuba, ela é vista pela nossa política externa como um país que tem a oferecer também. Então, ela citou em seu discurso, o que eu já havia falado anteriormente, que é a questão de nós temos a ganhar com a cooperação com um país que tem uma estrutura reconhecidamente competente em relação à biotecnologia, em relação às ciências médicas. Ou seja, é um parceiro importante, existem pontos positivos também dentro da realidade socioeconômica do país. Bom, isso é reconhecido pelo nosso governo. Em relação ao consenso internacional, sim, podemos afirmar, sem exagero, que há consenso atualmente. É um consenso mesmo, é nítido. A opinião pública internacional é contrária, né, como a gente percebe, ao embargo. Só é a favor dos Estados Unidos, porque eles têm... Pela 20ª vez, não, milésima. Houve a votação e a Assembleia Geral da ONU condenou o embargo. 186 países votaram contra o embargo. Apenas 2 países votaram a favor, além dos Estados Unidos, Israel, que historicamente é um aliado, e 3 países se abstiveram: Ilhas Marshall, Palau e Micronésia. São territórios livres associados aos Estados Unidos, não se manifestaram. Se 186 votos a 2 não expressar o consenso, então
Sim, mas a gente também sabe que aí na Assembleia eles as não resoluções, vão poder, exatamente, não é uma resolução que eles... Ela expressa a opinião pública mundial. Ela recomenda, mas ela não... recomenda, mas exatamente, as resoluções elas têm natureza recomendatória, ao contrário do Conselho de Segurança, em que possui resoluções de natureza obrigatória. Entretanto, há o poder de veto dos 5 membros permanentes, dentre os quais se encontra Estados Unidos. Portanto, seria um dos 5 pode vetar, impossível. Claro, como os Estados Unidos é um deles. Sim, então não devemos esperar resoluções condenando o embargo por parte do Conselho de Segurança. Mas acredito que as resoluções da Assembleia são importantes porque refletem a opinião mundial acerca do embargo. E o mundo condena o embargo. O embargo não é visto como solução, ao contrário do que defendem os deputados republicanos, alguns membros do Congresso, representando inclusive exilados cubanos que fugiram do regime castrista. Na verdade, o que ocorre é um discurso no sentido de que o embargo ele seria um incentivo à democracia na ilha. Então, seria uma expressão de solidariedade àqueles que lutam pela transição para um regime democrático dentro de uma maneira um tanto radical de se tentar estimular. Sim, agora existem críticos também que dizem que ao fazer isso ele também, em vez de incentivar essa democracia, ele só está ajudando cada vez mais também a legitimidade, a força do próprio governo castrista. Sim, o embargo, ele acaba fortalecendo o sentimento de anti-americanismo entre a população cubana. É claro que existem demandas, existem opiniões a favor da democracia, mas são perseguidas, como nós estávamos conversando anteriormente sobre o caso da blogueira, enfim. É um regime que se torna muito difícil, não há liberdade de expressão. Ainda assim, a condenação, ela é... E há um motivo muito específico, muito óbvio, que eu quero que você explique para as pessoas, pelo fato de existir esse embargo, né? Um motivo político, de reeleições, de eleições, Sim. de decisão de votos. Sim, o argumento oficial utilizado para justificar a manutenção do embargo ele é baseado no fato de que o embargo só acabará quando houver uma transição para um regime democrático, quando houver liberdade de expressão. Mas nós conhecemos países que são parceiros importantes dos Estados Unidos, como a China, em que há troca comercial intensa, está entre os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, e em nenhum momento se falou em embargo. As relações com o Vietnã, uma república socialista, foram retomadas em 1994. Por que não Cuba? A questão é a seguinte, existe o chamado lobby cubano. Muitos exilados cubanos que residem, em sua maioria, na Flórida, que consiste num estado importante para garantir para definir as eleições nos Estados Unidos, esse lobby cubano formado pelos exilados, ele pleiteia a manutenção do embargo. Então, consiste numa força de pressão importante, que tem inclusive representantes no Congresso norte-americano. É uma bancada cubana, se é que se pode dizer assim. Sim, uma bancada conservadora, uma bancada republicana, uma bancada que, sim, existe uma harmonia entre os interesses dos exilados cubanos e os republicanos, enfim. Isso acaba tornando a mudança, a manutenção do embargo algo quase inevitável. É muito provável que continue. E nós temos acompanhado as prévias das eleições norte-americanas e existe uma tendência, e talvez haja a eleição de um republicano. Se isso ocorrer, nós podemos esperar, inclusive, além de manutenção, o fortalecimento do embargo, o endurecimento do embargo, infelizmente. Era isso que eu iria perguntar agora, porque qual que é a perspectiva, então? Já estamos finalizando o nosso debate. Qual que é a perspectiva? Se pelo lado norte-americano as perspectivas não são boas,
pelo lado cubano, nós já começamos a perceber algumas mudanças. São mudanças pequenas, mas elas estão ocorrendo. Em 2011, o Raul Castro, o presidente Raul Castro, ele empreendeu mais de 300 mudanças, 300 reformas políticas e econômicas no país. Ou seja, é um sinal de que aos poucos pode haver mudança. Talvez, que não venha, que talvez não provenha de uma iniciativa norte-americana, mas talvez a mudança nasça em Cuba, nós não sabemos, né? Que seria muito positivo, inclusive, para o mundo todo e para os cubanos, né? O fim do embargo seria positivo. E a mudança, já se falou em... alguns analistas falam na possibilidade de explosão de uma primavera cubana, como ocorreu na primavera árabe, quem sabe a população... Quem sabe pela internet, a internet deles é um pouco fechada. Temos que aguardar a história nos mostrar, né, o que vai acontecer. Ok. Heloísa, muito obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigada a você. Por ter topado participar do debate. Até o próximo, então. Um abraço.